Olá, pessoal, estamos de volta. Olá, pessoal, estamos de volta. Boa noite, Carla. Professor André Bazeredo já está em nossa live. Vamos lá, professor. Já autorizei aqui a sua entrada. Olá, boa noite. Ah, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Como estamos nessa pandemia? Estamos bem, na correria, né? Na correria de sempre da pandemia. Você emenda uma coisa na outra, você acaba de trabalhar e vem aqui, faz uma live, e depois termina a live e volta para trabalhar. E sigamos em frente. Vai fazer o quê? Não tem jeito, né? Animado, né? Bem animado. A gente é igual, quem é workaholic gosta, né? A gente quer mais. E aí Verdade. vamos seguindo. Professor, seja muito bem-vindo. Para mais um bate-papo em nossa sequência de lives Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempo de pandemia. E obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço mais uma vez, assim, é sempre um prazer gigantesco estar com a Lupa, né? A gente já está junto aí, já é uma estrada longa, né? Lá desde 2008, né? Alguma coisa assim. Mas é um prazer gigantesco poder participar desse projeto aí de vocês. Agradeço muitíssimo o convite e eu espero contribuir um pouquinho, né? Com alguma luz. Com certeza já contribui. Professor, eu vou apresentar o senhor para as pessoas que ainda não o conhecem. O professor André Bazeredo é advogado e sócio fundador da Bazeredo e Quinelato Assessoria Jurídica. Diretor jurídico do Centro Multidisciplinar de Odontologia Intensiva, membro fundador e diretor jurídico do Colégio Brasileiro de Odontologia Intensiva e coordenador acadêmico do curso de Direito Civil na área da saúde em tempos de pandemia e pós-pandemia, que está em lançamento em nossa plataforma de educação à distância, com início previsto para segunda-feira, dia 22 de junho. Professor, como é trabalhar com direito na área da saúde? Então, é sobretudo um aprendizado contínuo, né? Porque a gente tem um primeiro problema muito sério, é que todo mundo que sai da faculdade acha que sabe trabalhar nesse segmento, porque não, é ação de indenização, faço molinho, vou lá tranquilo, sem problema nenhum. Mas não é bem assim. Primeiro que não se limita à ação de indenização. A gente tem um leque imenso de ações que se aplicam, né? Que a gente maneja usualmente no dia. Além de todo o conhecimento jurídico que a gente tem que ter um conhecimento bastante forte do segmento da saúde, porque você tem que pelo menos ter aquela maturidade profissional para olhar de onde vem, o que, e conseguir caminhar ali dentro, conseguir aplicar o direito, porque ficar se valendo o tempo todo de um assistente técnico, a gente nem sempre tem um cliente que tem essa possibilidade. Né? Eu estou vendo aqui do pessoal que entrou, a gente tem perita, a doutora Ruth está aqui assistindo a gente, deve ter morrido quando eu falei isso. Não, tem que ter um assistente técnico. Mas nem sempre o nosso cliente tem essa possibilidade de ter, né, alguém do nosso lado que possa auxiliar, né, nesse trânsito dentro do processo. Então, cabe ao advogado ter uma leitura muito forte disso. E, além disso, você tem que ter um grande conhecimento de bioética. Então, assim, é um leque imenso de conhecimento que a gente tem que ir agregando para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Não é tão simples. E é por isso que, às vezes, a gente escuta o pessoal desse segmento falar assim: se tiver um problema na área da saúde, é, contrate um especialista. Então, assim, por isso que é importante, porque o especialista ele vai ter essa vivência. E aí a gente tem muito receio dos especialistas que a gente vê por aí, né? A gente teve nessa pandemia uma coisa surreal que foi a quantidade de especialista, advogado especialista na área da saúde que começou a brotar da pedra, né? Você começou a ver.
advogado especialista em saúde na internet. Teve uma figura aí que anunciava que em 3 dias, em 3 encontros pela internet, ele ensinaria tudo o que um advogado precisaria para trabalhar para um médico, trabalhar para a área da saúde. Eu falei, gente, eu coordenei uma pós de 1 ano e meio, esse homem ensina em 3 dias, eu me senti muito mal. Falei, eu sou ruim demais, porque se ele ensina em 3 dias, quase me inscrevi. Mas aí eu falei, melhor não, porque vai dar briga. Mas é extremamente gratificante, porque você consegue ajudar, e aí é uma missão de todo mundo, né, de toda a população, ajudar no fortalecimento do sistema de saúde, o fortalecimento da saúde como um todo. Existem diversas formas de fazer isso, não é só sendo um profissional da área da saúde. Você brigar por um sistema forte e acabar contribuindo com isso até com o manejo apropriado de ações judiciais, você ajuda o fortalecimento e todos nós somos afetados, né? Toda a população é afetada. E aí, escutar coisas como eu escutei semana passada de uma cliente que eu trabalhei fiz um parecer há tempos, que voltou para pedir outro parecer nesse mundo agora de pandemia, falou que eu fiz um parecer que salvou a vida dela, porque ela se viu às voltas aí, porque ela era médica, gestora pública, se viu às voltas aí com um processo administrativo e foi meu despacho num processo que ela me consultou, eu ajudei ela, salvou, né? Provou que ela estava de boa fé. Então esses detalhezinhos a gente fica muito feliz, porque a gente consegue ajudar no fortalecimento do sistema de saúde, trabalhando dessa forma certa, apropriada, com zelo, né? E você já notou que eu sou meio viciado em ser advogado da área da saúde, né? É uma coisa que dá um prazer imenso. Que bom, bom ouvir esse relato tão importante. Vamos dar boas-vindas aqui aos nossos telespectadores. São muitos, vamos lá. Temos a doutora Carla Araújo, Cici Domingues, a doutora Ruth, Rafael, Nani Quintans, deve ser Elaine Quintans, né? Eu acho que a Elaine, Cici doutora que Elaine, escolheu isso mesmo. é a doutora Sidneia Papone, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra. Também Naba muito top. a Pati Mendes, Ruth, de novo, a doutora Romilda, o doutor Rodrigo, Cici Pampone está aqui. Mas só advogado, né? Essa live foi feita para os Não, né? Não, advogados. porque, ó, tô vendo, a doutora Maíra Ruth é médica, doutora Maíra, doutora Ruth é médico, a doutora Elaine é a minha sócia no escritório, companheira das batalhas, desde muitos anos também. Eu tô vendo o ouvidor também, isso é muito legal, né? Porque a gente dá aula para esse pessoal também há tanto tempo. O Euler, E aí oi, perde Euler. Olha lá o perde Euler, contato. nosso grande ouvidor Euler. A Cici é professora, essa é outra Cici. Temos duas Cicis assistindo a gente, olha que legal. Muita gente, viu? Sejam muito bem-vindos, boa noite, obrigada por estarem aqui conosco e vamos às perguntas. Professor, quais os principais reflexos jurídicos de uma pandemia? Então, a gente teria um panorama inicial, né? Porque a gente já sabe que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, todo mundo que trabalha aproximado do sistema de saúde, já sabe que no Rio de Janeiro a gente já vive numa crise quase que o tempo inteiro. A pandemia, ela é um cenário de acirramento dessa relação entre pacientes e médicos. Você está tendo uma crise onde você tem ali um cenário de aumento de demanda brutal e um risco de contaminação para os próprios profissionais que fazem com que eles tenham medo desse atendimento. E aí, por si só, você já tem um cenário de crise muito mais exacerbado. E aí, o que acontece quando você tem esse cenário de crise mais exacerbado? Você tem todos os desdobramentos do setor muito mais polemizados. E aí você tem o desdobramento para os planos de saúde, o desdobramento para os direitos do paciente, o desdobramento para os direitos dos médicos, e aí vai gerando diversos probleminhas em toda essa área.
O que me assombrou muito nessa pandemia foi que, se teve uma coisa que a pandemia deixou claro, né, eu acho que foi a fragilidade do nosso SUS. O SUS é de uma fragilidade ímpar e, assim, eu sempre deixei muito claro, até para todos os meus alunos na pós-graduação, que eu coordenei pós durante algum tempo de direito médico hospitalar, que vários advogados que eram do segmento privado chegavam lá, não, eu sou advogado de hospital privado, eu não tenho nada a ver com o SUS. Eu falei, oi? Como assim não tem? Sistema de saúde é um sistema único, é um só. Então, o público impacta no privado. Se o público não absorve a demanda, vai estourar no privado. Isso é um fato. Então, a gente ficou evidenciado com a pandemia que o nosso sistema de saúde é muito ruim. Esse foi um ponto bastante complicador. Além disso, ficou evidenciado na pandemia que os nossos gestores são completamente inaptos para gerenciar um sistema de saúde. Isso ficou assim, saltou a olhos vistos. E eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de incompetência administrativa. O que para mim é muito pior, porque assim, a corrupção é óbvio que é horroroso, né, é péssimo, mas alguém que se presta a ser um gestor público, ele pelo menos deveria ser competente no que faz. Mas não, o cara ir para ser gestor público para efetivamente se corromper ou utilizar aquilo como política apenas é o fim, assim. E aí, quando você tem gestores públicos terríveis, você acaba impactando muito mais nessa relação que já está uma relação traumática, essa relação entre os médicos e os pacientes, que já está traumática por conta da fragilidade do paciente diante de uma pandemia, dos médicos preocupados com o que vai acontecer com eles. Você vê um monte de gestor público fazendo uma insanidade, achando que DO é Twitter, porque é uma norma atrás da outra, os advogados estão todos ensandecidos com tanta norma que saiu. Eu dimensiono como é que, se os advogados estão ensandecidos, eu dimensiono os ouvidores, que estão lá na ponta, que lidam com todo o caos de uma unidade hospitalar, com esse mundo de norma, porque assim, quando eu dava aula para eles, eles já ficavam meio psicóticos, porque o que eu dava ali em uma hora, umas 40 normas que eles tinham que aprender. E aí agora, os advogados estão tendo que aprender um mundo de norma. Você vê, hoje a gente está preparando esse curso, eu mandei para você hoje, do tema 1 do curso, 100 folhas de legislação, que é só legislação até 24 de abril. E todas normas criadas dentro da pandemia. A gente está falando de um mês de normas e a gente tem mais de 100 folhas de leis e portarias. Isso é uma produção legislativa absurda. Então, assim, a pandemia, além do ponto de vista de toda a ciência médica, da fragilidade que isso trouxe, impactou brutalmente para a gente enquanto aplicadores e facilitadores desse cenário. Então, assim, é muito brutal o que a gente tem visto na prática, e agora a gente vai ver um novo cenário disso, que é essa reabertura com todo mundo fingindo que a pandemia acabou. E aí a gente vai ver algo muito ruim, e eu não gosto de fazer previsões ruins. Eu falei que no início aqui que eu queria trazer alguma luz quando viesse, mas no momento eu vejo um cenário muito ruim daqui a alguns meses. Respondida? Né? Preocupante isso. Chegaram outras pessoas aqui, professora Lourdes, nosso querido Fábio Perdonati, a Carolina Minsen, Rodrigo, Cristiane Lima Tempo, Cristiane Clima Tempo, enfim. Seja muito bem-vindo. Sônia Matos, olha que bacana, seja muito bem-vinda, doutora Sônia. Doutora Lourdes. Temos aí o Rodrigo Gonçalves, que já está falando aqui que o professor Bazereda, neste momento de contingência pandêmica, poderíamos destacar qual estrela estaria mais brilhante? Opa, já estamos aqui com uma pergunta. Podem fazer perguntas, depois a gente organiza para que ele possa responder, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Quer que eu responda logo essa? Pode responder essa agora? Eu vou responder. Eu posso dizer que, assim, brilhante não é necessariamente algo positivo, né?
Então, eu acho que, assim, dentro desse cenário que a gente tem hoje, eu acho que é meio que inconteste que a nossa estrela mais brilhante é o Bolsonaro, né? Eu não sei nem se eu podia falar o nome do presidente aqui, é uma PR, a estrela do PR. Porque eu vou te dizer, gente, é muita lama junto, gente. Eu assim, tipo assim, você quer que vamos fazer isso aqui para dar certo? Ele faz o oposto, é a festa. Então eu acho que se a gente for falar, e não só a polêmica em si, é se meter onde não tem que se meter, gente. Assim, sem ser, eu não tô falando que eu sou antagônico ao presidente em si, mas assim, a gente, foi o que eu falei dos gestores públicos. Quando você tem a gestão pública, a Luciana, que hora para entrar aqui? Ai, gente, doutora Luciana Narciso, craque de pesquisa clínica e tá surtada também com essa situação. Essas situações que a gente vê, como a questão dessa de medicamentos sem pesquisa, essa alucinação de misturar pesquisa com assistência, cada hora surge um medicamento novo, é um frenesi de medicamentos. Hoje chegou outro para um WhatsApp para mim, descobriram um outro medicamento que eu falei, gente, mas quanto, gente? É remédio para verme, remédio para piolho, hidroxicloroquina, cloroquina, antraz. Gente, muito surtado. Então, assim, eu acho que se eu fosse escolher uma estrela que brilha, que está brilhando muito hoje, são os médicos que estão conseguindo sobreviver a todo esse caos. Vamos lá. Vamos lá, bacana. É, Quais os maiores desafios jurídicos para os profissionais de saúde com a chegada da pandemia? Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Já. Eu acho que, assim, o maior desafio para eles é tentar se proteger e atender da melhor forma o paciente. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles não estão conseguindo ter tempo de obter as informações necessárias para agir da melhor forma e garantir os direitos do paciente sem se lesar. E, ao mesmo tempo, proteger a sua própria saúde. Então, assim, o que eu conheço de profissional da área da saúde que está ficando doente, não apenas com Covid, mas psicologicamente afetado, com burnout, é uma enormidade. E a gente precisa deles, mesmo depois da pandemia. Esse eu acho que é o maior desafio para eles, é tentar, de alguma maneira, fazer esse equilíbrio, se é que é possível. Perfeito. Professor, com a chegada da pandemia, a gente precisou se reinventar, né? O que mudou na sua rotina de atendimento com essa pandemia que estamos vivenciando? Então, o advogado atual, o advogado moderno, ele já tá muito familiarizado com essa questão de home office, porque o processo hoje é todo eletrônico, né? A maioria dos processos hoje são eletrônicos. E ainda mais no meu cenário, que faço atendimento para a área da saúde, gerenciamento de clínicas, essas coisas assim, a gente acaba fazendo muito essa questão de home office e atendimento direto dentro do cliente. A gente ficar em escritório para o advogado da área da saúde é pouco produtivo. E aí a gente peticiona sábado, domingo, segunda, terça, porque se eles estão em plantão, eu preciso estar à disposição para um cliente meu que me liga sábado às 10 horas da noite, olha, eu estou aqui no plantão e estou com um problema, me ajuda, o que eu tenho que fazer? É um outro cenário. Então, o que eu posso te dizer que mudou na minha rotina? Isso que a gente está fazendo agora. Lives e meeting para fazer reunião com o cliente. Agora, o resto só piorou, porque a demanda aumentou brutalmente. Então, assim, piorou a absorção da demanda e a quantidade de trabalho. Mas no fluxo normal de trabalho, não tive grandes prejuízos, porque eu já estava muito flexível a isso, entendeu? Entendi. E aí, voltando à questão de quais as estrelas que brilham mais, né? Você citou os médicos, e aí a gente pode complementar, como bem pontuou a professora Lourdes, o pessoal da área da saúde como um todo, né? São grandes estrelas brilhando nesse momento tão difícil Sim, que a gente está passando, como dentistas, enfermeiros, né? Fisioterapeutas, enfim, toda a área de saúde que está de frente no combate a esse vírus, né? Tão complicado. Temos aqui outras perguntas, professor. Temos umas pessoas que entraram agora.
Vamos dar boas-vindas para Oliva, Vasconcelos, Martins, Márcia Neme, enfim. Temos uma pergunta aqui também do professor Judásio. O curso da próxima semana, como vai ser composto pelas disciplinas selecionadas? O curso da próxima semana, como vai ser composto pelas disciplinas selecionadas e quais serão os professores? O curso que está em lançamento na nossa plataforma de educação à distância, para a semana que vem. Eu vou dizer primeiro por que o curso surgiu. Tá? A partir do momento em que a gente está nessa área, a gente começa a se agregar de pessoas que pensam da mesma maneira que você ou que pensam desse ponto, de produzir conhecimentos e de debater esses temas para melhorar a vida de todo mundo. Eu tenho a sorte de integrar essa comissão de bioética e biodireito, né, da OAB da Barra, não pelo fato de ser uma comissão da OAB da Barra, mas pelo grupo de pessoas que tem lá. Né, como a doutora Sidneia, que é a presidente, a doutora Ruth, a doutora Luciana, a doutora Anderson, a doutora Ana Paula, a doutora Beatriz, o doutor Abílio do CREMERGE, todo esse pessoal é um pessoal muito preocupado. A doutora Carolina, que também está aqui vendo a gente, é um pessoal preocupado em produzir conhecimento para ajudar as pessoas. Então, assim, a gente está fazendo uma média de 2 lives por semana para produzir conhecimento. E aí isso foi me angustiando, porque eu falei, gente, a gente está produzindo um monte de live que nem todo mundo consegue ver ao mesmo tempo. E aí, como a gente tem que fazer, tem um tempo curto, tem uma programação específica, acaba sendo muito rápido e você não desenvolve muito tema. Então tem muita gente que entra na live e acha muito legal, mas ela não está entendendo 100% do que a gente está falando, porque ela não tem base para aquilo, ela não tem que entender. Não é porque ela não é inteligente, é porque não tem como você entender algumas coisas e alguns comentários que um jurista faz, um jurista da área, né? Porque às vezes eu mostro aqui uma indignação brutal, e aí a pessoa fala, mas por que ele está tão indignado com o que está acontecendo? Eu estou indignado porque a gente lutou, os advogados especialistas nesse segmento, lutaram durante muitos anos para ter reconhecido os direitos bioéticos dos pacientes e dos profissionais da área da saúde, que a gente tem visto nos últimos meses sendo jogados no lixo. E aí dá uma angústia brutal, e a gente começa a querer discutir esses temas. E aí o que acontece? Eu falei, bom, vamos juntar isso tudo numa temática só. E aí nasceu o curso, né, de responsabilidade civil, que eu acho que vai ser o tema mais brutal, que vai impactar daqui para frente, no momento, na pandemia e no pós-pandemia. Não é um curso que está voltado apenas para o momento da pandemia, mas de todos os desdobramentos que a gente vai ter daí. A gente está falando de lesões que estão acontecendo nesse momento, que elas vão ter um desdobramento para o futuro. A gente está falando de processos que vão ficar acontecendo no judiciário nos próximos 10 anos, 20 anos. Então são coisas que vai passar a ser parte da nossa vida. E o advogado, os peritos, os corretores, todo mundo, os ouvidores, precisam ter conhecimento do que está acontecendo. E aí, respondendo a pergunta do professor Judásio, o curso ele vai desde a entrada do paciente na emergência até a morte dele. A gente vai tratar desde o primeiro atendimento até o óbito. Todos os problemas, todos os desdobramentos, tudo. Então, assim, não acho que não vale a pena a gente falar de cada um dos temas. Ele está lá no site da Lupa. Quem tiver interessado, vá. O que é interessante a gente falar aqui, na minha opinião, é que uma das grandes negociações que a gente teve foi dar uma flexibilizada o máximo possível e trazer o aluno para a sala de aula. Então, a maior parte dos temas vão ter encontros com os professores, quase que a integralidade dos temas, em salas de aula virtual, para que o aluno possa interagir com a gente. Então, a ideia é a gente produzir conhecimento, porque isso na área da saúde que é o que faz um grande diferencial. Não adianta eu, André, advogado, que estou acostumado a trabalhar nisso, eu não sou um gestor de uma unidade. Então eu vou ter um aluno, por exemplo, eu tenho um aluno que vai estar lá, que eu acho que ele está até ouvindo a gente, que é o Alfredo, ele é gestor de um banco de sangue.
A experiência que ele pode agregar ao curso é brutal. A troca até entre os alunos é brutal de informações. Então, isso é o que é mais relevante. E é uma experiência que eu trouxe da pós-graduação. A produção de conhecimentos que eles ajudavam a rodar com os professores era sensacional. E aí, quem que eu trouxe para esse curso? Né? Obviamente, né, eu sou o coordenador acadêmico e ministro aula. Eu trouxe a minha sócia, que é a doutora Elane, que é a defensora aguerrida de direito do paciente, de brigar até o fim. A doutora Carolina, que é uma defensora aguerrida dos direitos dos profissionais da área da saúde. A doutora Sidneia, que é a presidente da comissão, que fala de bioética e fala sobre o óbito como ninguém. E o doutor Anderson, que conhece muito sobre plano de saúde. Então eu trouxe esse pessoal, que é o pessoal que está falando e está discutindo esse cenário no momento. Entendeu? Então, assim, a gente quer preparar esse pessoal todo para o que virá. Porque a gente ainda está num cenário brutal de pandemia, mas o mundo não para de girar. Né? Para quem acha que o mundo acabou, não acabou, não. A gente vai viver com isso. Só que a gente está tendo um grande número de erros, de falhas, que vão se desdobrar em processo. Não tenha dúvida disso. A gente vai ter um mundo do pós-pandemia, ele vai ser um mundo de brutal judicialização. Perfeito. Para quem acabou de entrar e houve uma pergunta, o que era a live, né? A live é um projeto da UPA Consultoria e Treinamento em que nós convidamos pessoas que se destacam no mercado em tempos de pandemia, por isso o nome Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. E aí, professor, também cabe lembrar que os nossos profissionais da área de segurança também são estrelas que estão brilhando e muito nessa época, nessa época de pandemia que nós estamos passando, né? Não poderíamos deixar de falar deles também. Professor. Não, se a gente for falar, desculpa só te interromper, se a gente for falar de todas as estrelas que brilham nessa época de pandemia, a gente vai ficar, assim, todo mundo que mantém um serviço essencial é digno de aplausos, entendeu? Mas a gente não tem nem como falar de todo mundo. Da mesma maneira, quando eu falei dos médicos, é porque o médico é meio a cara de frente de uma unidade. É óbvio que o médico, ele é só um personagem, né, que mantém aquela unidade. Se eu não tiver o pessoal da limpeza que mantém o ambiente desinfectado, acabou, vai estar todo mundo contaminado. Então, assim, todo mundo é brutalmente importante. Então, todo mundo que realiza um serviço essencial é digno de aplauso, é estrela que brilha, muito mais do que nós, advogados, que trabalhamos no cenário para tentar corrigir, para tentar adequar, para tentar ajudar. Perfeito. Doutor, você pode falar um pouco para a gente de um assunto bem polêmico, mas que vira e mexe a gente encontra pessoas com esse tipo de pergunta. Sobre os aspectos jurídicos e éticos da famosa escolha de Sofia dos médicos em face à pandemia do Covid-19. Mas antes, explique um pouco para as pessoas que estão assistindo essa live o que significa a escolha de Sofia, para que eles possam entender depois a sua resposta. Eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Você fez uma pergunta que é uma pergunta de aula. Então, todas as vezes que a gente tem, dentro de um cenário, né, de emergência, ou seja, alguém vai estar em risco de morrer, você tem que realizar escolhas rápidas. Você tem um momento ali em que o intensivista precisa trabalhar rapidamente para resguardar a vida da pessoa. O problema é que no cenário de pandemia, eu não tenho uma pessoa. Eu tenho 100 pessoas. Então, assim, eu tenho uma demanda enorme de pessoas com a mesma situação. E aí eu tenho um princípio bioético chamado princípio da justiça. E aí, nesse princípio da justiça, eu tenho que olhar todo mundo de forma igual. Eu tenho que aplicar a justiça ao caso concreto. E aí, começa a ter muitas discussões sobre essa questão da escolha de Sofia. Ou seja, o que seria a escolha de Sofia? O intensivista, ele vai ter que decidir quem vai para o tubo, por exemplo. Quem vai para uma mesa de cirurgia, quem vai ter o atendimento de maior urgência. E aí, necessariamente, por que se chama de escolha de Sofia? Porque ao escolher quem entra, ele necessariamente escolhe quem morre. Esse é o grande problema bioético. E aí, o que a gente diz para os profissionais? Fundamentem suas decisões. Fundamente por que está indo. Então, assim, a gente tem um problemaço que é o que eu digo que está na zona cinza, né, da área, porque a gente está falando de princípios bioéticos,
E aí você tem que resolver da melhor maneira possível. Tem uma resolução? Eu não encontrei nenhum método de critérios até hoje emitidos que sejam isentos de crítica. Ao ponto de eu chegar e defender, como defende a Luciana Dadalto, como alguns membros da nossa comissão mesmo também, se nenhum método é bom o bastante, faz fila única, ordem de chegada. Ah, mas a fila única vai morrer gente que está mais urgente. Estabelece fila únicas de urgência, de emergência, cria um parâmetro. Mas assim, eu nem me arvoro a dizer qual era o melhor método. Eu sei que a gente está falando de um problema Perfeito. muito complicado, que vai gerar judicialização no futuro e que os médicos precisam estar calçados com uma fundamentação adequada de por que alguém está indo e por que alguém está ficando. Isso é um problema tão complicado, para você ter uma ideia, que nem o judiciário está metendo bedelho nisso. Tem algumas ações que estão surgindo pedindo internação em UTI e CTI, e o judiciário, a meu ver, erradamente, porque ele deveria deferir o gestor público que se virasse para resolver, eles estão indeferindo esse leito de UTI e CTI, porque cabe ao gestor público fazer essa distribuição, e se tem todo mundo precisando de tubo, eu não posso eu deferir para A e B, C e D ficarem sem o tubo, porque esse processo veio a mim e os outros não. Então você vê, é tão complexo que nem o judiciário está se arriscando a tomar uma decisão que afete essa área de decisão que está ficando sobre única e exclusiva responsabilidade do médico. Então a gente está falando de um problema sério, que precisa de uma proteção, que está preocupando brutalmente os médicos e que a gente só vai ver como vai se comportar uma jurisprudência num futuro caso a caso. Mas, assim, essa é uma das razões pelas quais o curso foi criado e vai ter o curso lá dentro, uma discussão quanto a isso também. Ok, muito obrigada. Professor, temos aqui um relato do Rodrigo Gonçalves, dizendo o seguinte: o grande volume de judicialização na área da saúde ocorrerá na fase da pós-pandemia. O que o senhor me diz sobre isso? É exatamente o que eu falei. O Rodrigo ele foi meu aluno da pós, é um cracaço. Ele, não sei nem se eu podia falar isso, mas ele é jurista ele é jurídico interno do Badim. E ele provavelmente está brutalmente preocupado com isso, porque a gente está falando de um hospital privado, tudo bem, mas que está com uma demanda alta. E assim, é, a gente acaba ficando preocupado muito com o que vai acontecer no pós, porque o fato é que a gente não sabe como os juízes vão se comportar. Então, assim, e o pandemia provavelmente para ele está muito complicado, porque o SUS já não está mais absorvendo e está começando a internar no privado. Eu tenho um monte de hospitais, eu não sei se está acontecendo lá no dele, que eu ainda não falei com ele sobre isso, mas a gente está tendo muitos hospitais privados com um leito SUS, com internação determinada ou pelo judiciário ou pelo próprio gestor público, né, pedindo leito. Então, isso é um problema muito complicado, porque a gente não sabe como vai se desdobrar essa judicialização. Agora, visualiza. Esse paciente SUS que é internado no privado, o privado às vezes nem tem como receber isso. Até porque a gente está falando do estado do Rio de Janeiro que está quebrado. E aí, a justiça manda internar no privado um paciente com Covid que exige alto grau de cuidado, gera um problema, e aí esse paciente gera também, além de um problema, várias dores de cabeça. E aí uma família revoltada com uma morte ou revoltada mete um processo aonde? No hospital privado, porque afinal era lá que o tratamento estava se desenvolvendo. Só que ele não era um paciente de lá, ele era um paciente SUS. Então a gente está falando de desdobramentos da pandemia dentro da esfera da área da saúde que a gente não tinha e não tinha nem cogitação de ter. E que a gente só vai ver quando a gente vai tentar preparar os nossos alunos da melhor maneira possível para tentar trabalhar essas questões. Mas é algo que o que virá a gente precisa ter. O que o judiciário está falando para a gente é que o judiciário está aí para garantir a tranquilidade dos médicos. Só que todo mundo que advoga na área da saúde sabe que não é bem assim, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Tem muito médico que acaba condenado aí por conta de falha de procedimento. É como funciona. Não muda o cenário só porque a gente está numa pandemia ou não. A lei é a mesma.
Perfeito. Professor, temos aí uma ouvidora geral da saúde do Paraná, a Olivia Vasconcelos, o Rodrigo novamente pontuando coisas legais, importantes, falando são tantas estrelas que brilham que seriam dignas de uma valiosa constelação. A doutora Luciana Narciso falando escolha de Sofia e o Titanic, né? Enfim, É pessoal, se tiver porque outra tem pergunta, pode mandar, tá? O professor vai responder a todas as perguntas. alguns, alguns doutrinadores e entendedores de bioética, né, profunda, eles já comparam muito mais do que uma simples escolha de Sofia a essa questão, né, dessa decisão a um Titanic, porque assim, o que a gente teve no Titanic? A classe rica saiu bela e faceira nos botes, né? A maioria deles sem estar com uma quantidade, né, nem de passageiros que era compatível, que comportava o bote, enquanto a classe pobre ficou massacrada, morreu quase que na integralidade. Então a questão do Titanic é essa desigualdade de condições, né? Ou seja, os ricos conseguirão ter tratamentos melhores e tem uma possibilidade muito maior, e o pobre vai morrer. Então, essa é um cenário Titanic da Escola de Sofia. Entendeu? Então, essa é a nomenclatura utilizada por um doutrinador para descrever melhor a situação. Isso é uma coisa que é fato. Uma vez eu tive um debate com uma professora fabulosa, que também é da nossa comissão, que é a Hélida. Ela foi professora da pós também, Hélida Seguin. Acho que foi professora da Lupa há um tempo atrás também. E aí ela né, fazendo a afirmação de que a doença não é democrática. Eu falei, não, a doença é democrática sim. A doença é brutalmente democrática, ela atinge todo mundo. O tratamento médico não. E esse né, o nó górdio nesse momento que a gente tem. Então, assim, o pessoal das classes mais altas, é, eles vão ter um tratamento melhor. Você vê que a nossa classe política sobrevive tão fácil por causa de quê? Vai tudo pro Einstein, para aqueles hospitais top. E aí tem o melhor tratamento, sobrevive com facilidade. Agora, imagina a quantidade de gente que está morrendo nas favelas, nas UPAs da vida, que não tem atendimento. Então, assim, é complicado. Perfeito. Obrigada aí pelo comentário, Rodrigo. Professor, como é que você fez para otimizar seu tempo trabalhando online? Como foi esse desafio? Eu sempre tento fazer uma rotina de trabalho, acordo de manhã, atualizo o processo, que é o básico que todo advogado tem que fazer, abro um caderno e vou listando o que eu tenho que fazer em cada área. É assim, invariavelmente eu listo 50 coisas, dessas 50 eu faço 20, compensação fiz outras 70 que não estavam naquela lista que eu acabei fazendo. Então vai gerando uma pilha de coisas. Então, assim, não tem muita escolha. A gente acaba fazendo o que a gente consegue dentro do cenário, mas conseguir se isolar para trabalhar é um pouco essencial. Mas como eu falei para você, a gente já estava, o advogado ele está muito com essa flexibilização. Eu trabalhava com essa flexibilização de home office. Então já cansei de fazer petição e despachar petição na churrasqueira comendo um churrasco. Nesse ponto. A internet pega, eu estou trabalhando, faço duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ser multitarefa, senão a gente não sobrevive, não. Verdade. Professor, considerando o tamanho e duração dessa crise por conta da pandemia, e olhando de forma mais ampla para o cenário atual, como você se prepara para o futuro? Com discussões, eu acho que assim, o mundo do futuro ele vai ser um mundo muito mais focado nessa questão dessa internet. Isso que a gente está fazendo não vai acabar no pós-pandemia. Não vai. A gente está falando de algo que vai se eternizar nas nossas vidas. Tá? A digitalização. Então, assim, as pessoas que têm uma resistência maior a isso mudem de comportamento, porque a gente vai ter isso incorporado para sempre.
se informem. A gente está com um mundo onde a facilidade da informação ela está cada vez maior. Então, essa história de que eu sou o detentor do conhecimento e ninguém vai me contestar, não existe. E estejam flexíveis para trocas de ideias. Então, essa é a melhor maneira de se preparar para o futuro. E estudem muito, o tempo inteiro. Não parem de se informar, não parem de ler. Porque o futuro ele vai ser muito mais dinâmico e só vai sobreviver quem tiver essa flexibilização. Perfeito. Para encerrar nossa live, professor, tem que acabar, né? Não tem jeito, a gente Não tem tem? tempo. Tem tempo do Instagram para a gente finalizar, infelizmente. Para encerrar nossa live, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que assim tem uma esperança de uma luz no fim do túnel, tá? Assim, a gente está num cenário ruim, a gente está num cenário de pandemia. Muita gente já morreu. Eu acho que muita gente ainda vai morrer, porque a gente não vê um cenário de foco, né? A não ser que surja uma vacina, um medicamento, algo sensacional que a gente não tem previsão. Mas eu acredito que ainda. E foquem no cuidado com cada um de vocês. A gente está falando aqui, né, o tempo inteiro sobre cuidados profissionais, legais, né, uma preocupação de fazer a coisa certa e se proteger, mas a gente tem que lembrar também que só vale a pena eu fazer uma proteção legal, uma proteção documental, uma proteção profissional se eu estiver vivo. Se eu não estiver vivo, não adianta nada. Então, assim, a saúde ela é essencial. Então, assim, é indispensável que a gente tenha um cuidado com a nossa saúde. E, flexibilizou, vamos pro shopping. Não vai pro shopping, não. Não tem essa de ir pro shopping, assim, não tem necessidade de ir pro shopping. Eu tenho que ir no shopping comprar um presente? Vai, compra e volta. Correndo, né? Lambuzado de álcool gel. Então, assim, tenham um senso de autopreservação. Porque isso é o que vai fazer as pessoas definirem esse futuro. Quem vai ficar, quem vai sobreviver, quem vai poder contribuir é quem estiver saudável para lutar por um Brasil melhor. E a gente precisa ter um Brasil melhor. Eu acho que já deu de tanta coisa ruim. A gente precisa brigar, pessoas conscientes para fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome da Lupa Consultoria e Treinamento, do professor Bazeredo, a Romilda, Carolina Minsen, professora Luciana Narciso, Rodrigo Gonçalves também está falando congratulações à Lupa Consultoria e Treinamento e ao professor Bazeredo pela iniciativa. Ao professor Judásio, a Carla Paulo, a Tainá. Agradecer também a presença da Andréia. Nossa, muito a sua presença em nossa sequência de lives. Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. E até a próxima live, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Eu que agradeço a Lupa. Forte abraço. Um abraço.